Olá, meu nome é Rafael Rueda Milman do canal Escola de Prosperidade e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ficar rico ganhando pouco. Bom, a primeira dúvida que existe, ou a primeira pergunta que normalmente me fazem é: como que você quer que eu enriqueça se eu ganho uma merreca? Muito bem, então para tentar ilustrar, vamos analisar três casos. O Huguinho, que ganha um salário de R$ 2.800, o Luizinho, que ganha um salário de R$ 7.000, e o Zezinho ganhando um super salário de R$ 17.000. Agora eu pergunto, quem desses três você acha que está caminhando para a riqueza? A maioria, com certeza, deve estar pensando aí na possibilidade do Zezinho ficar rico, aquele que ganha os R$ 17.000. Então escuta e presta muita atenção naquilo que eu vou te falar. Enriquecer não tem simplesmente a ver com ganhar muito. Presta bem atenção naquilo que eu estou te falando, para você não ter mais esse tipo de dúvida depois, ok? Então vamos lá. O Huguinho ganha R$ 2.800 por mês, mas de gasto mensal, o gasto dele gira em torno de R$ 2.400. Ou seja, dos R$ 2.800 ele gasta R$ 2.400, sobra R$ 400 para ele investir. No final de um ano, considerando o recebimento de juros, ele vai ter mais ou menos algo em torno de R$ 5.200 acumulado. Uma pessoa que ganha R$ 2.800 em 10 anos, considerando que o salário dele nunca aumentasse, e mesmo que a inflação aumentasse, mas ele estivesse investindo, ele conseguiria competir com a inflação e teria mais ou menos algo em torno de R$ 50.000 guardados ao longo desses 10 anos. Seriam R$ 50.000 ganhando R$ 2.800 por mês. Hoje, mais de 50 milhões de brasileiros estão nessa categoria, nessa faixa salarial, ou seja, ganham em torno de R$ 2.800 por mês. Então surge a pergunta: por que a maioria está endividada? Provavelmente é porque a maioria não faz aquilo que o Huguinho faz, guardando alguma coisa e investindo todo mês. A maioria das pessoas gasta muito mais do que aquilo que ganha. Então, o Huguinho consegue 5 mil por ano guardando e investindo, mesmo ganhando aquilo que ele considera uma merreca, ou seja, os R$ 2.800 por mês. Já o Luizinho, que provavelmente tem uma posição privilegiada dentro da empresa, tal, ganha bem lá os seus R$ 7.000 por mês, ele tem um gasto de R$ 6.800. Então, muito provavelmente, ele está na categoria das pessoas que vivem em função do que os outros pensam. É aquele cara que ganha 7 mil por mês, mas mora numa casa melhor, tem um carro melhor, o financiamento da casa fica mais caro, o financiamento do carro também aumenta, ele paga a escola para o filho, para o neto, para o vizinho, para todo mundo, ele consegue guardar muito pouco, ou seja, ele guarda, vamos supor que dos 7 mil ele guarda R$ 200 por mês. Então num ano, o Luizinho, mesmo ganhando esses incríveis R$ 7.000 por mês, ele conseguiria guardar só R$ 2.800 no ano. E isso poupando e investindo. O Huguinho, que ganha R$ 2.800, ou seja, praticamente 1/3 do salário, ele consegue 3 vezes mais dinheiro que o Luizinho no final de um ano. Isso ganhando menos da metade do que o outro ganha. Provavelmente, a realidade do Huguinho é que ele não se importa muito com o que os outros pensam. Então ele ganha lá seus 2.800, consegue guardar os seus 400 por mês, investir, poupar, porque ele sabe da realidade dele. Ele sabe onde é que ele está pisando, ele quer cuidar da família dele, para que a família não passe aperto, e ele está sempre com o pé no chão. Note aí que eu estou falando do Huguinho que ganha os 2.800 por mês, mas ele consegue juntar mais de R$ 5.000 em um ano. E estou falando do Luizinho que ganha R$ 7.000 por mês, mas consegue juntar menos da metade, ou seja, R$ 2.000 e poucos. Por isso, muitas vezes, por mais que uma pessoa ganha, mais ela gasta e menor é a possibilidade dela ficar rica. Pessoas que ganham bem, muitas vezes, acabam vivendo de ostentação e por isso não conseguem guardar quase nenhum dinheiro. No caso do Zezinho, então, que o cara ganha R$ 17.000 por mês, é claro que seria muito mais fácil dele ficar rico.
Mas normalmente uma pessoa com esse padrão salarial, ela gasta quase que sem controle. Então o Zezinho ganha lá 17 mil por mês, mas gasta 22. Ou seja, talvez você se pergunte, mas por que o cara gasta tudo isso? Bom, ele gasta tudo isso porque ele não tem o menor controle financeiro e na cabeça dele acontece o seguinte, pô, eu ganho super bem, então para que eu vou me preocupar? Por que eu vou poupar, investir? Ah, eu ganho super bem, eu vou usar o meu dinheiro. E aí ele financia um carro para ele, financia um carro para a esposa, um carro para o filho, paga a escola para o filho, para a filha, para o neto, para o sobrinho, compra um barco, gasta com um monte de outras porcarias aí que ele nem sabe para que serve, tem trocentos gastos desnecessários lá com 5 babá, 4 personal trainer e por aí vai. Analisando friamente, o mais ferrado de todos é o Zezinho. Por quê? Porque ele ganha 17 mil reais, mas a dívida dele por mês é a mais alta. A dívida dele por mês é aproximadamente de 5 mil reais. Né? Se ele ganha 17, mas gasta 22, ele deve 5. E o detalhe que é importante aqui frisar é que enquanto os outros ganham menos, mas conseguem todo mês guardar e investir alguma coisa, o Zezinho não está preocupado nem com gastar, nem com guardar e nem com investir. Ele quer saber mesmo é de gastar, ele quer saber de usar o dinheiro. Então, isso acaba fazendo com que ele e a família dele não tenham limite. Quando você recebe juros, isso fica algo em torno aí de 10% ao ano. Mas quando você paga juros, fica em torno de 60% ao ano. Então o juro que você paga, ele é muito maior do que o juro que você recebe. Se você não tiver disciplina, a coisa acaba desandando. Então, resumindo, o Zezinho rapidamente pode ficar endividado e considerando os juros, que é muito mais alto quando você está pagando, pelo menos aí algo em torno de 6% ao mês, ou seja, facilmente ele pode ficar devendo mais de 50, 100 mil reais por ano. E aí, quando passa um ano, ele acaba começar a entrar em desespero. Só que ele já está devendo. E o que leva as pessoas que ganham bem chegar até essa situação, via de regra, unicamente é a ostentação. Elas querem mostrar que elas podem, ou mostrar mais do que elas podem. Então perceba que para ficar rico, quanto e como você gasta é muito mais importante do que quanto você ganha. Nos próximos vídeos eu vou mostrar exemplos de pessoas que estão endividadas e como elas podem fazer para conseguir sair dessa situação. Mas o que eu quero deixar claro aqui hoje nesse vídeo, pelo amor de Deus, preste atenção que eu vou falar de novo. Talvez você não tenha entendido. Você caminha para a riqueza ou para a pobreza não simplesmente pelo quanto você ganha, mas sim pela forma com que você pensa e age perante aquilo que a sociedade acha que você é, ou seja, que você tem, ok? Então se você quer ostentar, quer esbanjar, dificilmente você vai conseguir guardar dinheiro, investir e ficar rico. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Escola de Prosperidade, inscreva-se agora e acompanhe os nossos vídeos. Aproveite as dicas de como investir e como alcançar prosperidade.